do ano de 2013. Eu não sei se você já percebeu isso, ou se é apenas uma impressão da minha parte, mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes o Natal, as festividades do Natal, para muitas pessoas dentro da nossa sociedade, é uma espécie de aquecimento para o Réveillon. Percebeu isso? Foi uma impressão minha, né? Parece que as pessoas comemoram o Natal assim, meio naquela expectativa, na verdade, do Réveillon que vai chegar, né? Então, tem o Natal, passa logo para o Natal, mas toda a expectativa em torno da sociedade está, na verdade, em relação àquilo que vai vir ainda, né? Então é aquela contagem regressiva, 3, né? 2, 1, chegou. Eu fico pensando no porquê disso. E pensando nisso durante essa semana, eu cheguei pelo menos a 2 conclusões sobre por que tem essa expectativa com relação a passar logo pelo Natal e chegar, na verdade, na festa da virada do ano. A primeira questão, a primeira conclusão que eu cheguei é que as pessoas em geral, na verdade, nessa época, elas querem extravasar, né, os seus desejos. E aí a expectativa pelo Réveillon é maior, né? Porque o Natal, por mais secularizado que ele tenha se tornado, ou que ele venha se tornando, ele não tem um clima, né, adequado para todo esse extravasar, né, das pessoas em relação à festividade. A segunda razão que eu cheguei à conclusão é por causa da falsa ideia de que o término de um ano e o início do outro vai fazer com que as coisas todas mudem na nossa vida como se fosse assim um passo de mágica. É como se aquela contagem regressiva, 3, 2, 1, né? E agora, né, no novo ano, deixasse tudo para trás, né? E desse uma zerada em tudo que está acontecendo, e nós vamos começar agora, então, de novo, né? De fato, do zero. Mas isso não é uma realidade, todos nós sabemos que isso não é uma realidade, embora haja essa expectativa presente no coração de muitas pessoas, e parte dela eu acredito que existe justamente porque Deus sabe que nós não somos eternos, né? A nossa eternidade é fruto da eternidade de Deus, ok? Mas nós não lidamos com a eternidade do jeito que Deus lida com a eternidade. A Bíblia diz que Deus é o eterno, né? Quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo que Deus, ele não tem a limitação do tempo como nós temos, passado, presente e futuro. Okay? Tudo está diante dele, e ele consegue lidar com toda essa realidade diante dele, mas nós não conseguimos lidar com isso, e Deus, sabendo disso, desde a criação do mundo, ele criou o mundo assim, com um cronos, ou seja, esse tempo cronológico que é para nós, que tem estações do ano, primavera, verão, essas coisas todas, e tem tarde e manhã, o primeiro dia e o segundo dia, né? e os anos, porque Deus sabe que nós precisamos desse renovar, de expectativas, de esperança, ok, no nosso coração. Mas ele sabe também que isso não acontece na nossa vida meramente através de um passe de mágica. Eu quero fazer uma pergunta para você. Gostaria que você pensasse nessa pergunta, nessa manhã. Que decisões poderíamos tomar ainda este ano que teria o poder de tornar o nosso próximo ano realmente diferente? Pense nisso. Nosso ano ainda não terminou. Nós ainda temos 2 semanas, né? Que decisões nós poderíamos tomar ainda este ano? Não, em 2 semanas não dá para mudar muita. Não, que decisões nós poderíamos tomar? Que decisão nós poderíamos tomar ainda este ano que teria o poder de mudar o nosso próximo ano, de fazer com que o próximo ano fosse um ano de fato diferente? Pense um pouco nisso. Talvez a gente possa pensar juntos, né, em algumas respostas, ok? Eu pensei um pouco em algumas delas ao longo dessa semana. Uma delas é investir mais tempo no meu relacionamento familiar. Se eu investir mais tempo no meu relacionamento familiar, ainda este ano, né, dar uma recuperada, ok? O meu ano seguinte, o meu ano que vem vai ser um ano diferente. Uma outra possibilidade seria mudar efetivamente os meus hábitos alimentares. Sabe aquela história? Não, ano que vem eu vou... Não, vou mudar hoje, agora, tá certo? Olha aí, né? A cabeça da tartaruga, tá certo? Esse ano, vou mudar já, agora, esse negócio. E
se eu fizer isso a partir de agora, eu tenho certeza que no próximo ano vai ser diferente. Uma outra possibilidade que veio à minha mente é praticar assiduamente uma atividade física. Não tem sempre aqueles educadores físicos aí, né, presentes, não tem sempre aquele negócio, não, ano que vem, né, eu vou começar o ano já numa academia, pegando firme, né? Então por que ano que vem? Né? Então, não, vou tomar a decisão de fazer isso agora. Se eu mudar a minha atitude com relação ao cuidado do meu corpo, a começar a fazer uma atividade física agora, o meu ano seguinte vai ser um ano diferente. Outra possibilidade, dedicar mais atenção aos estudos. Né? A turma da faculdade, né? A galera que está indo para a faculdade, o pessoal que ainda não foi para a faculdade, mas passou, né, aqui, né, triscando aí de ano, né? Não, ano que vem eu vou pegar mais sério, né, os estudos. Não, por que ano que vem? Agora, vou começar agora a pegar mais sério os estudos, e isso vai fazer com que o meu ano que vem seja diferente, né? Olha a xícara de café. Outra possibilidade, ganhar mais dinheiro. Para que deixa ganhar mais dinheiro ano que vem? Vamos começar a ganhar mais dinheiro agora, né? Porque a turma canta lá, né? Tem aquela música de final de ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa é a expectativa que as pessoas têm de forma geral. Então eu fiquei pensando um pouco, e talvez uma questão que venha na mente da gente é, bom, se eu começar a me dedicar com seriedade a poupar e a investir melhor os meus recursos, eu possa ganhar mais dinheiro. E tem a grande, né, sacada que é dada, né? Você escolher a roupa certa para você entrar no novo ano. Não é isso aí? Com qual cor de roupa eu devo entrar no novo ano? Essa é uma grande questão. Essa é uma questão que vai fazer total diferença na sua vida. Veja, conquanto cada uma dessas outras coisas que eu mostrei, menos a cor de roupa que você vai deixar o plano, possam de alguma maneira contribuir para que você e eu possamos de fato ter um novo ano um pouco diferente, nenhuma dessas coisas elas têm em si o poder de fazer com que a nossa vida seja efetivamente significativa, ok? No próximo ano. Nenhuma delas. Eu quero propor para você então que uma decisão, uma resposta a ser dada à pergunta que eu fiz, uma decisão que nós possamos tomar com base na espiritualidade bíblica hoje, que tem o poder de fazer com que o nosso próximo ano seja um ano completamente diferente, é a decisão de nós termos uma vida de profunda comunhão com Deus. Okay? Uma vida aonde a gente de fato priorize a nossa relação com Deus como centro da nossa existência. Veja, a maioria de nós, e talvez a maioria das pessoas que a gente conheça, creem em Deus, acreditam em Deus. Esse não é o ponto aqui. O ponto aqui é como essa nossa fé em Deus, como esse nosso acreditar em Deus afeta a nossa existência. Como é que isso tem o poder de alterar a nossa agenda, a nossa história, okay? Os nossos sonhos, as nossas expectativas e gerar significado, relevância na nossa existência. A gente precisa entender, queridos, que de fato nós só vamos ter vidas significativas, nós só vamos ter vidas que sejam realmente vidas que impactam a nossa história, a nossa sociedade, a nossa família, okay? A nossa jornada, quando Deus ele for o centro da nossa existência. Eu sei que nós entendemos que nós precisamos dedicar algum tempo para Deus, que nós precisamos pensar também em Deus, e é justamente esse o nosso problema, é justamente a ideia de achar que nós temos que pensar também em Deus, é justamente o problema de nós acharmos que nós temos que dedicar também algum tempo para Deus, que é o nosso grande problema. Essa é a realidade que faz com que, mesmo que nós creiamos em Deus, mesmo que nós andemos com Deus, mesmo que a gente venha a uma reunião de
comunidade cristã, de igreja, mesmo que a gente ore, mesmo que a gente leia a Bíblia, a nossa vida não se torne uma vida relevante, impactante, significativamente diferente da vida de tantas outras pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes a nossa expectativa com relação à vida não é em nada diferente daquela que é a expectativa da vida de muitas outras pessoas. Talvez a única diferença em relação a nós e outras pessoas, você, eu e outras pessoas, pode não ser isso para você, mas talvez seja, é que nós acreditamos em Deus. Tá? Nós achamos que nós acreditamos na Bíblia. Nós entendemos que nós temos que dar tempo para Deus. Mas veja, isso não faz com que a nossa vida seja de fato uma vida diferente em relação à vida de outras pessoas. Okay? Nós podemos crer em Deus, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos orar, nós podemos entender que nós temos que ter uma parte da nossa vida, Deus, né, como parte da nossa vida, mas o problema é esse: se Deus é parte da nossa vida, significa que Ele não é a nossa vida. Ele não é o centro da nossa vida. Okay? E isso não nos torna muito diferentes de muitas outras pessoas. Essa semana eu estava vendo um dos dias aí, uma notícia de muitos jornais de televisão, falando, né, final de ano sempre fazem muito isso, nesse negócio da espiritualidade, né, e etc., dá uma resgatada assim, e estava tendo uma matéria lá, onde várias pessoas estavam sendo entrevistadas, e mostrou, não sei quantos de vocês aqui conhecem, mostrou aquela capela ecumênica de espiritualidade de Brasília. Quem já conhece esse lugar, quem já esteve lá, eu já estive lá. É um auditório bem amplo assim, você entra e no centro dele tem um grande caracol, e você faz aquela volta do caracol. Eu estive lá visitando, não fiz a volta, ok? Você faz a volta lá do caracol, que é pelo lado escuro, né? Você vai indo assim, aí você vai até o centro, e no centro, em cima, tem uma pirâmide com um grande cristal. E as pessoas acreditam que se elas fizerem aquilo ali, andando, caminhando, cada uma com a sua fé, fazendo os seus mantras, as suas rezas, sejam elas quais forem, e suas orações de acordo com a sua tradição cristã, e chegarem ali de baixo, então tudo aquilo que é ruim vai sair delas e ela vai ser energizada então por algo bom. E aí ela volta, faz o mesmo percurso de volta, só que agora pela parte branca, porque tem uma parte que é escura e uma parte branca. E agora você faz o caracol para fora na parte branca. E quando você termina a parte branca, você termina exatamente em frente a um filtro de água, que segundo eles é uma água energizada, pela mesma pirâmide. E aí você toma aquela água energizada e pronto, você sai aliviado, com bons fluidos, né, e etc. E pronto para encarar um novo ano, um novo momento da sua vida. E tem várias pessoas ali que fazem isso. E na entrevista, por exemplo, até me surpreendi que tinha lá uma senhora batista fazendo isso, uma igreja batista, né, fazendo todo o percurso dela. Por quê? Veja, hoje em dia, cada vez mais as pessoas acham que se a gente tem um espaço para Deus, seja Deus quem for, então isso vai fazer algum tipo de diferença na nossa vida. E às vezes a gente olha um lugar como esse e a gente diz, isso é uma grande besteira. Mas aí a gente olha para um lugar como esse nosso aqui, onde nós estamos reunidos, fazendo as coisas que nós estamos fazendo aqui essa manhã, cantando, ouvindo um testemunho como esse que nós acabamos de ouvir do Márcio, lendo um pouco das Escrituras, ouvindo um pouco do ensino das Escrituras para a gente, mas a gente faz tudo isso tendo a nossa relação com Deus como parte da nossa vida, e não como a nossa vida. Isso não vai fazer muita diferença para a gente. Talvez o que faça com que todo ano na vida da gente as coisas não mudem tanto é justamente essa ideia de que se nós tivermos Deus como parte da nossa vida, então nós vamos conseguir ter uma vida melhor, mas o alvo da nossa vida continua sendo as mesmas expectativas e as mesmas realidades que são para muitas outras pessoas. E talvez até para nós mesmos, antes de nós entrarmos nesse relacionamento com Deus.
Há um salmo na Bíblia, eu queria que você abrisse comigo, Salmo 63, é um salmo que eu gosto muito, e ele chama bastante a minha atenção, porque no Salmo 63 nós encontramos algumas referências que nos mostram o porquê que nós devemos tomar a decisão de fazer da nossa vida de comunhão com Deus uma prioridade para a nossa existência, uma prioridade para o nosso novo ano. A primeira razão que a gente encontra nesse salmo, que foi escrito por Davi, é porque Deus está conosco em toda e qualquer situação. A escolha de fazer de Deus, da nossa relação com Ele, da nossa comunhão com Ele, o centro da nossa existência, se faz viável, se faz inteligente, quando a gente sabe que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Veja, Davi começa o salmo dizendo assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando Davi escreve esse salmo, ele está fugindo do seu filho Absalão, que deu um golpe de estado em Israel e assumiu o controle do governo da nação de Israel, depondo seu pai do trono. E Davi, para salvar a vida dele e a vida dos seus súditos mais próximos, porque ele não iria entrar no confronto com o seu próprio filho Absalão para matá-lo, ele resolve então fugir. E aí ele vai para o deserto. O deserto é um lugar que o rei Davi conhecia bastante, porque ele tinha fugido um bom tempo de Saul, o rei que antecedeu a ele no governo de Israel. Então ele volta novamente para o deserto. E no deserto, vivendo essa realidade do deserto ali, ele compõe, ele escreve, ele é inspirado por Deus para escrever esse texto. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se lembrar que esse Davi que está no deserto, sendo inspirado por Deus para escrever esse Salmo 63, é o rei Davi, que viveu no palácio, que antes de estar ali no deserto, desfrutava do conforto do palácio e de toda a boa vida do palácio. Perceba que o texto, ele nos apresenta esse anseio então do coração de Davi por uma vida de intimidade com Deus, que se expressa na presença de Deus em toda e qualquer situação da sua vida. Por quê? Porque primeiro, ele diz para Deus que o seu coração anseia dentro desse contexto de deserto, desse contexto de peregrinação, desse contexto de fuga, desse contexto de confronto, desse contexto de angústia, de tristeza, de crise familiar. Ele diz: o meu coração anseia por Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Essa é a descrição do deserto. Todo o meu ser anseia por ti. Então, num contexto de desventura, do deserto, da solidão, da traição, Davi tem um anseio por uma vida de intimidade com Deus. Davi anseia por Deus. Davi anseia por experimentar a presença de Deus na sua vida, por ter comunhão, amizade, mais do que qualquer outra coisa, mais do que encontrar água no deserto. Você sabe o que é encontrar água no deserto? Nem eu nunca estive no deserto, não sei também o que é encontrar água no deserto, mas pelos filmes que a gente vê, encontrar água no deserto, se você estiver sem água, é um negócio assim, de vida ou morte, porque a coisa mais preciosa no deserto é que você ache água para você sobreviver. No deserto não adianta você ficar pensando em comprar um sapato novo. Nós somos de água. São os elementos mais básicos da vida que nós precisamos experimentar. E Davi está nessa situação, e nessa situação ele diz assim: mais do que água, a minha alma deseja por ti. Mais do que encontrar água no deserto, a minha alma anseia por ti. Por outro lado, no contexto da fartura,
no contexto da sua prosperidade, no contexto do seu conforto, no contexto da tranquilidade da vida do palácio. Era o mesmo anseio que Davi tinha no seu coração. Veja, outra parte do texto que nós lemos: por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios furiosos a minha boca te louvará. Preste atenção que agora a descrição dele, a mente dele se volta para aquela realidade do conforto que ele tinha antes no palácio. Então ele começa dizendo: olha, numa situação de crise, numa situação de abandono, numa situação de traição, numa situação de escassez, o meu anseio, o meu coração deseja comunhão com Deus. Mas aí ele começa a descrever essa sua relação de comunhão com Deus, e ele usa como ilustração a sua vida no palácio. Ele diz: olha, a minha vida de comunhão com o Senhor é mais deliciosa, é mais gostosa do que quando eu tinha aquela abundância de comida no palácio, quando eu tinha os meus fartos banquetes no palácio. Então Deus nos ensina através desse salmo que Ele está presente comigo e com você, assim como Ele esteve com Davi, no nosso viver, em toda e qualquer situação. Seja uma situação de escassez, de desafios, de traição, que nós possamos estar vivendo e atravessando, venhamos e ver e atravessar, seja numa situação de bonança, onde a gente pode experimentar mesa farta, festejar, e a gente possa estar renovando a nossa casa e tendo a graça de Deus para adquirir novas coisas, seja qual for a situação. Assim como Davi, Deus pode estar presente. A questão, então, não tem a ver com Ele. A questão da nossa vida de comunhão com Deus e de nós escolhermos Deus como esse centro da nossa vida para um novo ano, não tem a ver com Ele. Ele diz que Ele está conosco em toda e qualquer situação. Bom, se não tem a ver com Ele, para a gente poder ter uma vida assim de intimidade e de comunhão crescente e constante, tem a ver com quem? Tem a ver comigo e com você. Assim como Davi, quero contemplar-te no santuário, quero avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. O que é que você quer? O que é que eu quero para um novo ano? O que é que, se nós desejarmos e escolhermos hoje, pode fazer com que o ano seguinte seja completamente diferente? Essa escolha feita por Davi, dizer para Deus: Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero contemplar. Eu quero contemplar. Eu quero vê-lo. Eu quero avistar o teu poder. Eu quero experimentar a tua glória. Eu quero provar do teu amor, porque o teu amor é melhor do que a vida. Sabe, meus amados e amadas, nós temos sido convencidos de que essas coisas não podem ser experimentadas e vividas por nós. Nós temos sido convencidos de que isso é alguma coisa que aconteceu lá no passado. Mas a verdade não é essa. A verdade que as Escrituras nos apresentam é que esse mesmo anseio presente no coração de Davi é um anseio que pode estar presente no meu coração e no seu coração, e que, se estiver presente no meu coração e no seu coração, nós podemos experimentá-lo. Quando começamos um novo ano, nós podemos ter as melhores expectativas para ele. Não é verdade? Eu não conheço ninguém que começa um novo ano dizendo assim:
espero que esse meu novo ano seja pior do que o ano que acabou. Alguém conhece gente assim? Ninguém. Todo mundo começa um novo ano tendo a expectativa de que o novo ano seja melhor do que aquele que está terminando. Então todos nós temos essa expectativa de ter um novo ano bom. Agora eu quero fazer outra pergunta para você. Quem é de nós aqui que pode afirmar que de fato teremos um novo ano bom? Nenhum de nós. Essa pode ser e deve ser a nossa expectativa, a de termos um ano melhor. Mas nenhum de nós pode de fato afirmar que ele assim será. Outro fato é que, como as circunstâncias da própria vida que nos cerca, por ainda vivermos num mundo, num contexto, numa sociedade que a Bíblia chama de presente século, que significa ser uma vida marcada por um sistema que ainda é desconectado com Deus, de Deus, desconectado do seu governo, desconectado do seu amor. Apesar de nós nos rendermos ao seu governo, ao seu amor, o sistema que está ao nosso redor não está rendido ao governo de Deus. Isso por si só certamente fará com que nós tenhamos um ano aonde vamos experimentar coisas boas, mas também vamos experimentar coisas ruins. Porque essa é a realidade da vida dentro de um sistema que ainda se rebela contra o governo amoroso e sábio de Deus. Então, como é que nós podemos lidar com isso? De uma maneira que a nossa vida tenha um impacto necessário para, em toda e qualquer circunstância, nós experimentarmos a realidade de um ano diferente. Isso só é possível se nós fizermos a mesma decisão de Davi. Eu quero te buscar. Eu quero o Senhor. O Senhor vai ser o alvo da minha vida a cada dia do nosso viver. Por quê? Porque Deus diz que Ele estará conosco em toda e qualquer circunstância. Ao contrário daquilo que algumas pessoas nos apresentam, Deus não está conosco apenas quando todas as coisas estão boas na nossa vida. Nós temos dois extremos. O extremo da teologia da prosperidade, que diz que Deus está com você quando todas as coisas estão bem na sua vida. Se você está prosperando, se tudo está dando certo, é porque Deus está com você. Se não está dando certo, alguma coisa aconteceu, Deus não está com você. E nós temos um outro extremo, que é aquela ideia de que Deus está apenas com aquelas pessoas que estão sofrendo. Se você estiver sofrendo, se você estiver cheio de problema, então Deus está com você. Se a sua vida estiver boa, então Deus não está com você. Alguma coisa está errada aí. São dois extremos. Veja, o que esse salmo começa nos mostrando é que, na verdade, Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. As coisas podem estar fluindo bem na nossa vida, com a presença dele conosco. Quando eu tenho um rico banquete, a minha alma se farta, se alegra em ti, mais do que as conquistas que com a bênção do Senhor eu tenho alcançado. Mas Ele também está conosco no deserto, em momentos de luta, em momentos de crise. Ele se faz presente conosco. Davi faz essa escolha, porque Deus é o nosso refúgio e nossa proteção em toda e qualquer situação. Fazer essa escolha com Davi é sábio, em segundo lugar, por isso. Porque Deus não apenas está conosco em toda e qualquer situação, mas Ele em toda e qualquer situação é nosso refúgio e nossa proteção. Ele continua a sua oração dizendo: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque é a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas, a minha alma pega-se a ti, a sua mão direita me sustém. Davi entendia que seu coração devia priorizar o seu relacionamento com Deus, porque na verdade Deus era aquele que estava com ele em todos os momentos para guardá-lo e protegê-lo. Ele não estava ali apenas para dizer: ei Davi, você realmente está vivendo uma situação meio complicada aí. Não, ele estava lá com a sua proteção, o seu Deus, o seu Salvador. No Antigo Testamento nós encontramos muitas metáforas que expressam essa ideia da salvação que nós encontramos em Deus. Figuras como, por exemplo, torre,
bandeira, rochedo, asa, sombra. São figuras, metáforas que o Antigo Testamento usa para falar a respeito da presença de Deus conosco, para nos guardar e nos proteger. Davi está usando algumas metáforas aí. Quando ele fala sobre Deus ser a sua sombra, ele está falando a respeito disso, de Deus ser o seu Salvador, de Deus ser aquele que o guarda, o protege de todos os seus inimigos. Às vezes nós achamos que se nós somos pessoas que andamos com Deus, se nós nos tornamos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, então nós não vamos ter inimigos. Isso não é verdade. Se isso fosse assim, Jesus não precisaria ter dito para nós que nós precisamos amar os nossos inimigos. Já pararam para pensar nisso? Quando Jesus diz assim, que nós precisamos amar os nossos inimigos, Ele está mostrando para a gente que nós vamos ser inimigos. Não é porque nós vamos segui-lo e vamos andar com Ele, vamos nos relacionar com Deus, que nós não vamos ter inimigos. Nós vamos ter inimigos. E o maior de todos os nossos inimigos, de acordo com as Escrituras, é a morte. A morte é a maior de todas o maior de todos os nossos inimigos. A morte é o grande trunfo que Satanás, o adversário de Deus, tem nas mãos dele contra a vida daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, as Escrituras nos mostram que Deus é o nosso Salvador. A morte pode roubar toda a nossa esperança. Se nós não temos uma visão de vida que transcende a realidade da morte, não tem sentido algum nada daquilo que a gente faz aqui. Não tem sentido algum. Se nós não temos uma visão de vida que transcende este mundo, tudo aquilo que a gente faz aqui não tem sentido. Talvez seja por isso que para muitas pessoas a vida se torna cada vez algo mais efêmero. Algumas religiões apontam esse sentido para além da morte como um movimento de reencarnação, por exemplo. Se você entende essa realidade da encarnação como algo viável, ok? Eu quero dizer para você que eu te respeito, mas eu gostaria de convidar você a pensar duas coisas comigo sobre isso. Se a dinâmica da nossa vida passa pela realidade da encarnação, se isso for assim, então nós estamos presos. Essa é a primeira questão que eu quero que você pense. Então nós estamos presos a um ciclo sem fim, a uma rotina que nos levará por toda a eternidade em um viver e morrer ininterruptos. Eu não sei para você, mas isso para mim é horrível. Morrer uma vez só já é ruim demais. Ter que morrer, nascer de novo e morrer de novo é pior. E ter que fazer isso num ciclo sem fim é pior ainda. Então, pelo menos para mim, esse conceito é um conceito que não tem muita lógica. Eu estou preso, então, dentro de um karma ininterrupto. Mas alguns segmentos que pensam esse processo da reencarnação apresentam como um processo evolutivo. Ou seja, vai chegar um momento onde a sua alma evoluiu a tal ponto que agora você não precisa mais reencarnar. Sua alma está livre do seu corpo. E você pode viver agora sem precisar nascer de novo. Isso para mim, pelo menos, também não faz muito sentido com relação à nossa vida aqui. Bom, se viver aqui, morrer e reencarnar, significa que eu vou passar por esse processo para chegar um dia onde eu não vou mais viver aqui, onde eu não vou mais experimentar nada daquilo que Deus criou. Eu vou ser apenas uma alma, sem corpo, sem poder desfrutar de comida, sem poder desfrutar do prazer da criação boa e perfeita de Deus. Então, para que ficar me esforçando por tantas coisas materiais? Não tem nenhum sentido me dedicar a nada material. Pense bem, não tem sentido algum. Então, realmente, a melhor opção que a gente tem a fazer é como os monges budistas. Vamos fazer um voto de pobreza, vamos viver sem usufruir de nada da criação, porque, afinal de contas, isso não vai ficar lá. Bom, qual é a perspectiva da Bíblia? Qual é a perspectiva do Antigo Testamento
questão da salvação. O Antigo Testamento apresenta para a gente a questão da salvação como uma intervenção de Deus em nosso favor, transformando a realidade de nossa existência para que então a gente possa desfrutar de tudo que é bom e perfeito que Deus criou. Essa é a visão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tem a ideia de que nós vamos viver uma vida eterna fora daqui, como uma alma em algum lugar distante, etéreo. Não. Quando você lê o Antigo Testamento, a perspectiva de salvação do Antigo Testamento é que nós vamos desfrutar desse mundo criado por Deus. Se nós confiamos em Deus, se nós dependemos de Deus, se nós o fazemos a nossa torre forte, se nós o fazemos a nossa sombra, a nossa salvação, então Deus vai nos salvar. E nos salvar significa que Ele vai nos livrar de todos os nossos inimigos, e entre esses inimigos está a morte, e Ele fará isso então para que a gente possa ter uma vida plena, perfeita, boa, usufruindo de todas as coisas boas que Deus criou, para que a gente pudesse desfrutar delas nesta criação, neste mundo criado por Deus. Então, eu não sei se você já fez isso, mas se não fez, experimente fazer. Leia o Antigo Testamento e você vai ver que nenhum lugar do Antigo Testamento tem a ideia de uma salvação onde as pessoas vão viver em qualquer outro lugar que não seja nesse mundo bom e perfeito de Deus. Agora isso, então dá sentido. Opa, eu vou trabalhar, eu vou edificar, eu vou fazer coisas boas nesse mundo, porque tudo aquilo que for bom e perfeito nesse mundo, um dia vai permanecer e vai ser desfrutado por todos aqueles que dependeram de Deus para a sua salvação. Agora, o Antigo Testamento, ele apresenta parte disso, ele não apresenta o todo disso. Apenas no Novo Testamento é que nós vamos ser cientificados de que isso vai acontecer, isso pode acontecer, porque Deus entra na nossa história através da vida de Jesus Cristo, e Ele vive como um ser humano, de forma perfeita. Ele faz aquilo que eu e você não conseguimos fazer, e aí Ele pega a vida dele, e Ele oferece a vida perfeita e justa dele, como pagamento da nossa dívida, da nossa rebelião diante de Deus. E Deus aceita aquilo que Jesus Cristo fez como representante da raça humana. E aí quando eu e você olhamos para nós e falamos, nós somos falidos, nós não damos conta sozinhos de acertar as nossas contas com Deus, mas nós humildemente aceitamos aquilo que Deus fez para acertar as nossas contas com Ele através de Jesus. Nós nos arrependemos da nossa rebelião e nós cremos que aquilo que Deus fez através da morte de Jesus e da sua ressurreição nos reconciliou com Ele, nos colocou numa nova vida com Ele. Então o maior de todos os nossos inimigos foi vencido, a morte. A morte foi vencida na morte e na ressurreição de Jesus. E assim como Ele ressuscitou, as Escrituras dizem que um dia cada um daqueles que confiou como Davi nele, como seu Salvador, também ressuscitarão, corpo e alma, corpo transformado para viver num novo sistema de mundo, mas um sistema de mundo que é criado por Deus, a redenção, a remissão de tudo aquilo que Deus fez nessa terra. E aí nós vamos desfrutar disso por toda a eternidade. E Deus, através da presença dele conosco, no nosso dia a dia, vai demonstrando para a gente seu amor e sua misericórdia, através da sua presença, nos livrando de todo o poder do mal. Isso não significa que nós não vamos enfrentar lutas e problemas, mas significa que a presença de Deus conosco nos garante a realidade de que nós vamos desfrutar um dia de uma eternidade, de uma realidade de vida, aonde toda a presença do mal será banida. Isso faz com que eu me lembre do texto de Romanos, capítulo 8, versos 31 a 37, quando a palavra de Deus diz assim: que diremos?
Pois diante dessas coisas, diante de todos os desafios e demandas que podem surgir num novo ano, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Preste atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia sem dar muita atenção naquilo que ela está dizendo, não é verdade? Olha o que as Escrituras estão nos dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, ou seja, para nos reconciliar com ele, com Deus, através da morte do seu filho, como não nos dará juntamente com ele, juntamente com Jesus, e de graça, todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas têm a ver com toda a criação de Deus. Tem a ver com tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. E aí ele continua dizendo: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Que bênção maravilhosa! Jesus ressuscitou. E o que ele está fazendo? Ele está à direita do Pai, orando por você, orando por mim, dizendo: Pai, vamos guardá-los, vamos protegê-los, vamos sustentá-los. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é maravilhoso. Veja, as Escrituras não estão dizendo que nós não vamos enfrentar espada, sofrimento, luta, mas está dizendo, ainda que isso seja assim, ainda que tenha deserto, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E chegará um dia onde todas essas realidades serão banidas. Então fazer a escolha de daqui. Qual a escolha que eu e você podemos fazer hoje para que o nosso ano que vai se iniciar seja diferente? Ter uma vida de comunhão com Deus, porque Ele está comigo, com você em toda e qualquer circunstância. Ele está comigo, com você em toda e qualquer circunstância, para ser o nosso Salvador. E porque se Ele é nosso Salvador, então Ele será a nossa alegria em toda e qualquer circunstância. Veja como Davi termina a sua oração: aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Talvez você fale: nossa, mas lembre-se que ele está num contexto histórico específico, e ele está escrevendo dentro do contexto histórico específico dele, ele está sendo inspirado. Talvez se ele fosse inspirado hoje, ele ia usar uma outra linguagem aqui. Mas o que ele está usando aqui, a ideia que ele está usando aqui é que vai chegar um momento, aquilo que eu acabei de falar, onde todo mal, todo inimigo será banido do mundo de Deus. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Um desejo mais natural na vida de toda e qualquer pessoa é a alegria. Toda pessoa deseja ter alegria. Não é verdade? Pare e pense. As coisas que a gente faz, as escolhas que a gente faz, as compras que nós fazemos, tudo passa por essa questão da alegria. Não é? Você não quer entrar numa faculdade só para fazer uma faculdade. Você pode passar num vestibular e passar numa faculdade, começar numa faculdade e começar o curso, se aquele curso não produz em você alegria, se ele não produz em você satisfação, você não quer fazer. Você desiste. Às vezes alguns até fazem assim por uma questão de, o meu pai queria que eu fizesse curso, então está aqui, termina, pega o diploma, entrega na mão do pai, fala: está aí. Quantas vezes a gente ouve isso, vê isso em filme, em novela? Está aí, pai, meu diploma, agora eu vou ser feliz. Fiz isso para a felicidade do Senhor, agora eu vou ser feliz. Porque o que as pessoas anseiam, o que as pessoas buscam é por alegria, e isso não está errado, sabe por quê? Porque Deus nos criou para a alegria mesmo. A tristeza é uma realidade da queda. Se não houvesse queda, nós teríamos um mundo marcado
por celebração contínua, por festa contínua, por adoração contínua. Nós temos contrição, quebrantamento, tristeza, porque houve queda. Mas esse é um problema que nós precisamos dar atenção a ele, porque nesse próximo ano muitas pessoas vão buscar a sua alegria na Copa do Mundo. Muitas pessoas buscarão e esperarão encontrar alegria em algum relacionamento, num novo trabalho, no dinheiro, numa viagem, em alguma coisa que nós vamos fazer. E veja, embora nenhuma dessas coisas sejam ruins, ok? Elas não têm nenhum problema, elas em si mesmas, elas se tornam problemas na vida da gente quando nós as tornamos o foco da nossa alegria, a fonte da nossa alegria. Davi disse: eu escolho o Senhor, meu coração anseia pelo Senhor, porque Ele está comigo todos os dias, Ele está comigo todos os dias para me proteger, e Ele me protegendo, Ele se torna a fonte, Ele sendo meu Salvador, Ele se torna a fonte da minha alegria. Embora nós possamos viver realidades marcadas ao longo de um novo ano por lutas, por dificuldades, a presença de Deus pode gerar em nós uma alegria que nos traz um espírito dócil e tranquilo, mesmo que nós estejamos passando por momentos de grande tribulação. Ao longo desse ano de 2013, na virada do ano de 2012 para 2013, nunca, Deus é minha testemunha disso, nunca passou pela minha cabeça enfrentar algumas coisas que eu enfrentei ao longo desse ano de 2013. Nunca passou pela minha cabeça que a nossa comunidade, a nossa igreja, iria enfrentar algumas lutas, algumas dores que nós enfrentamos ao longo deste ano. Nunca passou pela minha cabeça que nós teríamos que carregar o fardo do sofrimento, da angústia e da dor de irmãos e irmãs que tiveram perdas terríveis nesse ano de 2013. Na cabeça de quem de nós passou algo assim? Então a grande questão é: o que pode me dar a consistência de um coração dócil e tranquilo, cheio de alegria, mesmo em meio a realidades que nós não escolheríamos viver, mas que nós poderíamos ter que viver? Davi nos responde: mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus. Se nós formos honestos, nós vamos admitir que a maioria de nós acaba vivendo um ano numa espécie de montanha-russa emocional, onde as nossas emoções elas vão lá para cima, em euforia, num momento, e no outro elas já caem lá embaixo, porque as circunstâncias e as situações, num piscar de olhos, podem serem mudadas, serem transformadas. A palavra de Deus nos convida, a mim e a você, a fazermos de Deus o foco dos nossos objetivos para Deus. E se nós fizermos assim, então ela diz que nós vamos experimentar nele a alegria que tanto precisamos e que tanto precisamos. Jesus em João 15, 11 diz assim: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Tenho-lhes dito essas palavras. Deus tem compartilhado conosco essas palavras. Nós acabamos de refletir aqui no Salmo 63, para que a nossa alegria seja completa. Então eu quero tornar a pergunta para você: que decisões poderíamos tomar ainda este ano
que teria o poder de tornar o nosso próximo ano realmente diferente. Tornar Deus o centro da nossa vida. É a resposta que nós temos. Buscar um ano de comunhão contínua e crescente com Deus. É uma decisão que eu e você podemos tomar hoje e que poderá fazer com que o nosso ano e a nossa vida sejam completamente diferentes do que são. Vamos ficar em pé.